Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinho, estamos aqui no bate-papo e hoje falando sobre Bandeirantes. Já falei sobre Bandeirantes no vídeo que eu falo sobre o ataque à estátua do Borba Gato, que ocorreu recentemente, ele que foi um Bandeirantes, e muita gente contesta os Bandeirantes devido a essa questão deles, a escravidão, né? Eles que contribuíram ali para escravizar os índios e também os negros ali, principalmente aqueles que fugiam, né? Que construíram quilombos. É o caso ali do quilombo de Palmares, de Zumbi, que foi derrubado pelo Bandeirante Domingos Jorge Velho. Mas eu acho que a gente não podemos limitar os Bandeirantes somente à questão da escravidão, achar que eles só contribuíram para a escravidão, porque também tiveram contribuição para esse movimento de interiorizar o Brasil, e isso ocorreu por diversos motivos. É bom lembrar que o Brasil ele foi invadido por Portugal ali em 1500, né? Não foi descoberta, essa questão de que eles falam que foi descoberta para enaltecer ali os portugueses, a Europa, achar que são donos do mundo, né? Mas o Brasil já existia, sempre existiu, né? E aqui os índios viviam aqui, e os portugueses em 1500 chegaram na América ali, no caso do Brasil, se estabelecendo pelo nosso litoral. Eles que vieram das caravelas, né? Chegaram no litoral, se estabeleceram ali na região ali da Bahia, de Salvador, e depois eles foram descendo mais ali pelo sudeste, que é o Rio de Janeiro, Santos, né? E o primeiro contato dos portugueses com o Brasil foi na exploração do que tinha ali nessa parte do litoral ali, que no caso foi o pau-brasil. Por muito tempo, então a exploração dos portugueses se deu na questão do pau-brasil. Depois inicia um processo de trazer culturas da Europa, da África, para ser produzida no Brasil, principalmente o açúcar, que foi o principal produto da nossa economia. E é bom a gente falar sobre açúcar, porque a crise do açúcar vai ser também um dos motivos que vai gerar esse movimento dos bandeirantes a incentivar a adentrar a mata dentro. E essa crise do açúcar ela acontece por vários motivos. Aí eu quero destacar ali a União Ibérica. A União Ibérica foi um período entre que Portugal e Espanha se formaram num só país. Isso não aconteceu por vontade própria de Portugal não, e da Espanha não. Aconteceu muitas coisas aí, principalmente em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, em guerra com Marrocos, e numa época que o rei era raiz, não era rei Nutella, o rei participava do confronto e ele morreu no confronto ali em Marrocos. E o Dom Sebastião não tinha herdeiro. O próximo mais dele ali era o Henrique, que era o seu tio-avô. E Dom Henrique já era uma pessoa já velha. Então ele assume o trono em 1578 e vai até 1580, quando morre. A morte de Dom Henrique gera uma nova disputa pelo trono, disputando três pessoas: Catarina, Antônio e Filipe, que era o rei da Espanha. Catarina, por ser mulher, tinha a questão do machismo, né? As pessoas preferiam um rei forte. Então, um dos motivos ali que a Catarina meio ficou de lado ali, e até mesmo Antônio, que era considerado um rei fraco. Então, muita gente, até de Portugal mesmo ali, a aristocracia portuguesa, né? Com medo de perder terras, com medo de perder dinheiro, né? Até mesmo ser invadido, resolveu apoiar o rei da Espanha, Filipe, que então passa a também ser o rei de Portugal, surgindo então a união desses dois países, que é a União Ibérica. E é bom a gente falar sobre a União Ibérica, que ela traz grandes mudanças, não só na Europa, mas também pelo Brasil. Portugal e Espanha são países que têm uma relação muito próxima um com o outro, em diversos períodos da história. Inclusive ali mais para frente, Dom João VI, né, casou, ele que é português, ele que casou ali com a Carlota Joaquina, que é espanhola ali, que gerou filho ali, Dom Pedro, então dessa união. Então Portugal e Espanha sempre tiveram essa união, porque são países próximos ali, e essa união acontece para um não entrar em guerra com o outro, até mesmo se proteger, até mesmo fazer negócios fora da Europa ali. É o caso aqui do Tratado de Tordesilhas. É bom de falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi ali um pacto entre Espanha e Portugal, e que todas as terras que vieram a ser descobertas seriam divididas entre eles. Então chegaram aqui na América, automaticamente eles pegaram a terra e dividiram, fizeram uma linha, não chega a ser no meio exato, mas é uma linha que divide. Daqui para cá pertence à Espanha, daqui para cá pertence a Portugal. Por isso que a gente fala aqui português, e nossos vizinhos ali, Argentina, Peru, Paraguai, falam mais castelhano, porque eles pertenceram à parte da Espanha. E esse Tratado de Tordesilhas, ele impedia que o Portugal entrasse na parte da Espanha e automaticamente a Espanha entrasse
na parte de Portugal, né? E se você for ver o Brasil, no mapa do Brasil nessa época, tinha parte que hoje é do Brasil, ali no caso de São Paulo, uma parte do Mato Grosso, uma parte também da Amazônia, não pertencia à parte portuguesa, ao Brasil, pertencia à parte espanhola. Com a União Ibérica, acaba também o Tratado de Tordesilhas. Afinal de contas, não existe mais Espanha, não existe Portugal, existe um único país, a União Ibérica. Então a América agora aqui, não tem mais a América Espanhola e a América Portuguesa, existe a América da União Ibérica. E essa união permitiu agora você poder sair da parte portuguesa e ir na parte espanhola, e a mesma coisa ao contrário, você sair da parte da Espanha para ir para a parte portuguesa, poder adentrar mata dentro. Então um dos motivos que também surgiu esses movimentos bandeirantes foi também essa questão da possibilidade de você agora ter livre acesso a todo o território sem entrar em confronto com ninguém, podendo adentrar a mata dentro. E é bom destacar que a Espanha já tinha encontrado ouro ali no alto do Peru, ali na mina de Potosí. Automaticamente, quando a Espanha passa a tomar conta também da União Ibérica ali e a dominar ao Brasil, né? Eles que já tinham encontrado mina na parte espanhola, começa a incentivar a busca de mina na parte portuguesa. Mas um dos principais motivos também que incentivou essa busca por riquezas, né, mata dentro ali, foi a crise do açúcar, que também foi derivada dessa União Ibérica. Como eu falei para você, o açúcar era o principal produto da economia no Brasil, né? E esse açúcar era derivado de uma parceria entre Holanda e Portugal. A Holanda financiou o cultivo do açúcar aqui no Brasil. E a Holanda meio que pertencia ali à Espanha, né? Os Países Baixos ali era meio que dominado pela Espanha. E quando a Espanha passa a tomar conta também de Portugal e surgir a União Ibérica, ele acaba ficando meio que fragilizado. Afinal de contas, agora o território cresceu muito. Eles tinham que proteger a Espanha, tinha que proteger Portugal e tinha que proteger as terras que eles tinham conquistado tanto na América e tanto na África, né? Então eles ficaram ali fragilizados. Então começam a surgir diversos movimentos ali contra a Espanha, no caso ali a Holanda, querendo a sua independência, que essas brigas não ocorrem somente ali na Europa, ocorre também nas colônias. Então a Holanda começa a invadir terras portuguesas e espanholas na África e principalmente aqui também na América. Inclusive a Holanda invadiu o Brasil ali, depois de diversas tentativas, ali em 1630 e ficou até 1654, ficaram 24 anos no Brasil, ali por Pernambuco, no Nordeste. E essa invasão holandesa trouxe muitas mudanças no Brasil. Basicamente o Brasil perdeu o Nordeste, que era onde que produzia-se a riqueza ali, derivada ali do açúcar, né? E também tem a questão dos escravos, que como a Holanda também invadiu países da África, de onde que vinha o escravo para o Brasil, também começou a ter problema com escravo, falta de mão de obra escrava aqui no Brasil, devido às invasões holandesas, né? Mas agora vai ganhar força, muito mais, porque como você não tem mais ali o Nordeste, você não tem mais o açúcar, você precisa substituir essa riqueza, né, por outra, né? Então começa a se incentivar ali a busca do ouro e do diamante, né, prata, e também até para conseguir escravos, né? Que como você estava em crise e não conseguia trazer escravos da África para o Brasil, então eles começaram a ir atrás novamente da escravidão dos índios. E o movimento dos bandeirantes surge nesse contexto, devido a essa crise do açúcar, né? Precisando substituir por uma nova fonte de riqueza, né? E também a questão da escravidão, precisando ali novamente ter escravo ali, no caso capturando índios novamente, e eles vão adentrando mata dentro, e eles vão interiorizando o Brasil, surgindo diversos arraiais, diversas cidades, como eu falei, Minas Gerais, que carregam o nome do estado, a questão das minas, eu falei Diamantina, Ouro Preto, Ouro Branco, Arraial do Meia Pataca, ali em Cataguases, faz parte desse movimento aí dos bandeirantes adentrando mata dentro. Como vocês podem ver, o Bandeirantes, apesar dessa questão polêmica deles com a questão da escravidão, ele também tem a sua importância para o Brasil nesse movimento de interiorizar, e isso ocorreu por tudo que eu falei para vocês aí, diversos fatores.
a União Ibérica, a crise do açúcar, e esses movimentos acabaram entrando ali em guerra com a coroa portuguesa, que automaticamente recuperou poder ali, conseguiu romper com a União Ibérica, voltar ali, ser Portugal independente. Aí nessa fase dos Bragança ali, inclusive ali, Dom João IV, que assumiu ali o trono ali com o fim da União Ibérica, ele que tem relação aí parentesca, que depois veio daí Dom João VI, aí tem novamente uma espécie de união com a Espanha, mas dessa vez através de tratado de casamento. Dom João VI casa com a Carlota Joaquina, que gera aí Dom Pedro aí, que proclama a nossa independência aqui do Brasil. Um vídeo que eu quero falar mais para frente aí, mas Portugal e Espanha sempre tem essa relação, e dessas relações que azedou aí entre eles aí na União Ibérica aí, virou aí esse movimento dos bandeirantes, de interiorizar o Brasil, acabar ali com o Tratado de Tordesilhas, unificar meio que a América toda. Então diversos fatores contribuíram ali para o movimento dos bandeirantes. Então fica aí essa explicação sobre bandeirantes, depois a gente vai falando mais sobre outros temas. Valeu!